seja, no início do século passado. Pensando um pouco naquele contexto histórico, né? Vocês são de qual ano? Segundo ano, então vocês já estudaram um pouco esse contexto da história do Brasil naquele período, né? Vamos pensar um pouco na questão econômica no Brasil no final do século XIX e início do século XX. O que vocês têm a me dizer em relação à economia do país naquele período? Economia agrária, obrigado, seu nome? Lucas. Obrigado, Lucas. E mais? Na verdade, já tinha, né? Alguns anos tinha acabado a escravidão no Brasil, né? Mas o Brasil estava passando por esse processo. Quem substituía a mão de obra escrava? Imigrantes. Os imigrantes, né? Vindos basicamente naquele contexto da Europa, né? O Lucas ele falou que o Brasil era um país basicamente agrário. A economia era pautada em um produto. Que produto era esse? Café. Em específico aqui na região do Sudeste, mas no estado de São Paulo, né? Então, São Paulo era o maior produtor de café do Brasil naquele período, tá? E esse café ele saía do país a partir de onde? Porto de Santos, ok. Então, a história do Instituto Butantan começa lá no Porto de Santos, com a vinda desses imigrantes para cá, tá? Então, esses imigrantes que vieram substituir a mão de obra escrava, eles desembarcavam basicamente aqui no Porto de Santos e depois iam para outras regiões, outros estados aqui do Brasil. Tá? E junto com esses imigrantes vieram os ratos, que provocam algumas doenças. Alguém pode me dizer algumas dessas doenças? Em específico, o que a gente está tratando aqui na história do Instituto Butantan é a peste bubônica. Alguém pode me dizer como ela é contraída? Pulga do rato. Na verdade, uma bactéria que fica na pulga do rato. Né? Então, quando essa pulga do rato, essa bactéria que fica na pulga do rato entra em contato com o ser humano, ela causa essa doença. Tá? Então, aconteceu um surto de peste bubônica com a vinda desses imigrantes aqui no Brasil, lá no Porto de Santos, no final do século XIX e início do século XX. Tá? Naquele período, só tinha um local no mundo inteiro que produzia um soro para combater essa doença. O Instituto Pasteur na França. Será que ia chegar rápido esse soro aqui? Não. Né? Então, o que o Estado de São Paulo fez? Ao invés de comprar esse produto, comprou um local, uma fazenda chamada Fazenda Butantan, e aqui foi instalado o primeiro laboratório para a produção de soros para combater essa doença que estava acontecendo lá no Porto de Santos. Agora vamos pensar, por quê? Por que será que houve um investimento do governo na criação de uma instituição para produzir um soro para combater uma doença que estava acontecendo lá no Porto de Santos? Consequentemente, então, existe aí um fator econômico por baixo. Né? O Estado de São Paulo começou a produzir soro porque ele era legal e queria cuidar das pessoas. Não, existia um fator econômico por trás. Esses imigrantes eles vieram aqui para o Brasil para substituir a mão de obra escrava. Se esses imigrantes morrem, consequentemente não vai ter mão de obra para suprir essas necessidades. E tem mais. Saiu na imprensa internacional esse surto de peste bubônica aqui no Porto de Santos. Né? Então, se isso acontecesse, o que ia acontecer? Os outros países iriam parar de comprar o café, porque tem um surto de peste bubônica. Eu não vou comprar o café de um país que tem um surto de peste bubônica. Né? E aí, o que ia acontecer com a economia do país? Estava basicamente pautada no café, né? E é ruim, né? Então tem tudo um fator econômico por trás. A criação do Instituto Butantan não foi diferente, tá? Então, pensando nesse espaço que a gente está aqui, né? Era uma fazenda, pensando nessa sala, que local da sala seria? Que local dessa fazenda seria essa sala? Estábulo, uma cocheira, para quê? Para que o estábulo? Uma cocheira? Testes. E aí? O Instituto Butantan é um centro de pesquisa, a gente faz testes? Faz, né? O Instituto Butantan é um centro de pesquisa e produção. Mas os cavalos eles estavam aqui não específico para testes. Tá? O cavalo está inserido dentro do processo de produção de soros. Alguém tem mais ou menos uma ideia de como se produz um soro?
faz? Tira o sangue do cavalo, aqui atrás, a gente tem alguns tubos de sangria, tá? E esses tubos de sangria eles foram utilizados até meados da década de 80. Tá? E depois que foi inserido as bolsas plásticas, eles foram, né, abandonados, a gente não utiliza mais. Por quê? Nós passamos a utilizar essas bolsas plásticas e não mais os tubos de sangria. Menos chance de contaminação? Do quê? Do plasma ou da hemácia? O que a gente precisa para produzir o soro? Nossa. Plasma, que são os glóbulos brancos, tá? O nosso sangue ele tem duas partes, plasma e hemácia. Como essa representação que está aqui embaixo, tá? Para produzir o soro, nós só utilizamos o plasma. Também no estudo que você falou, né? Então, para conservar tanto o plasma quanto a hemácia. Mais específico nesse contexto, a hemácia, porque até o final da década de 80, o risco de contaminação com essa hemácia, que é o que a gente não utiliza para produzir o soro, era muito frequente, então a gente descartava. Hoje em dia, com a introdução da bolsa plástica no processo de produção, a gente devolve para o corpo do cavalo, para ele ter uma melhor recuperação, tá? Então, o risco de contaminação aqui, como é um meio fechado, é bem menor, tá? Só voltando, o Lucas ele disse um pouco para a gente de como funciona o processo de produção de soros, em específico de um animal peçonhento, serpente, né? E aí, onde entra a serpente na história do Instituto Butantan? Porque até agora a gente, eu e a Gi falou de serpentes aqui para vocês. Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia, galera? Entra por conta do nosso primeiro diretor, que foi o Vital Brasil. Quando ele veio trabalhar aqui no Butantan, ele já fazia pesquisa com serpentes e ele trouxe as serpentes para cá, para a pesquisa. Então, consequentemente, ela acabou, né, sendo introduzida na história do Instituto Butantan e hoje o Instituto é referência nas pesquisas de toxinas de animais peçonhentos por conta do nosso primeiro diretor. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto?